Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é o meu canal e hoje eu vou apresentar para vocês, hoje eu vou explicar para vocês sobre o Coliseu, sim, o Coliseu de Roma, né? Nós vamos conhecer como foi construído, essa que é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Eu já havia feito um vídeo anteriormente explicando sobre as pirâmides do Egito, que são consideradas uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Que existem as 7 maravilhas do mundo antigo e as 7 maravilhas do mundo moderno. Então, as pirâmides do Egito fazem parte das 7 maravilhas do mundo antigo. E o Coliseu de Roma, ele faz parte de uma das 7 maravilhas do mundo moderno, né? Nós vamos conhecer aí mais à frente, né? Então, vou apresentar vídeos, eu vou fazer um vídeo específico sobre as 7 maravilhas do mundo. Então, fazendo a comparação das 7 maravilhas do mundo antigo e com as 7 maravilhas do mundo moderno. Então, o Coliseu é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Então, como ele foi construído, vou explicar, vou trazer informações sobre o Coliseu, que fica lá na Itália, né, na capital da Itália, em Roma, fica no centro da capital. Foi construído na antiguidade, né, na época da Roma antiga, né, e por um período de muito tempo, né, muitos anos, a construção levou muitos anos, né, muito tempo. E como foi construído, eu vou explicar como foi construído, né, o Coliseu. E ele é uma das atrações turísticas mais conhecidas lá da Itália. Né? O meu pai foi para a Itália, lá ele tirou foto lá do Coliseu, esteve lá. Então outras pessoas viajaram, também foram até lá. Um dia eu tenho uma curiosidade de conhecer também esse monumento importante, essa construção antiga, né? Muito histórica, né, e importante, né, que conta a história, né, do passado, lá daquela época, né, então, que resistiu até os dias de hoje. Né. Então, no Egito nós temos as pirâmides, né, que são construções do Egito Antigo. Na Grécia, em Atenas, na Grécia, nós temos o Partenon, que fica na Acrópole, né, da capital, em Atenas, que é um templo da deusa Atena, né, que deu o nome à cidade, da capital. E o Partenon é um templo antigo, uma construção antiga que foi construída na época da Idade de Ouro, né, da Grécia Antiga. Né? Então, foi uma construção essa construção foi feita na Grécia Antiga. E temos aí algumas construções lá da época lá da região da Mesopotâmia, né? Das primeiras civilizações da região da Mesopotâmia, né, que fica lá que hoje é atualmente o Iraque. Muitos tem alguns que resistiam ao tempo, né, mas a grande maioria dessas construções antigas foram destruídas, né, pelo tempo, né, então com o passar do tempo elas foram se acabando, né. E aqui em nosso país nós temos construções antigas na época do período colonial, né, da colonização do Brasil, que quando os portugueses chegaram aqui. Então, no início do nosso país, né, então, temos construções antigas aí, presentes ainda. Então, a história, os arqueólogos, eles vão investigar, vão pesquisar, então eles não somente encontram ossos de dinossauros, né, mas encontram também objetos antigos, né, que fizeram objetos que estavam enterrados, né, e que esses objetos antigos fizeram parte de uma civilização, né, conta a história de uma civilização antiga. E o Coliseu já é uma construção antiga que ela resistiu ao tempo, né, essa construção resistiu ao tempo e está presente até os dias de hoje. Então vamos conhecer outras informações, eu vou explicar como o Coliseu foi construído e em que época foi construído e a importância do Coliseu para o mundo antigo, né, e para o mundo atual, o mundo de hoje. Então se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal, compartilhe e deixe por onde de vocês. E veja outros vídeos, tem outros vídeos bons aqui no canal também. E ative o sininho para receber novidades do canal. E seja membro para receber benefícios exclusivos deste canal. Bom, começando sobre trazer mais informações aqui, né, sobre essa construção antiga, faz parte, né, da história, né. Então toda construção antiga
pertence à história. Então vamos imaginar o seguinte, em uma região, uma cidade que não existe mais, que aconteceu alguma coisa, vamos dizer assim, que essa cidade deixou de existir. Mas as pessoas foram embora, né? E aí mais as construções ficaram, né? Por algum motivo as pessoas foram embora daquela cidade, abandonaram a cidade, foram embora. Ou aconteceu alguma, vamos dizer assim, fenômeno da natureza, como um terremoto, sei lá, alguma coisa que aconteceu que fez com que elas deixassem, né? Ainda na Itália, na época, na região, na cidade de Pompeia, né, que pertenceu ao Império Romano, na Roma Antiga, existe o vulcão Vesúvio, né? Ele entrou em erupção e essa cidade que estava perto do vulcão, que era Pompeia, foi coberta pela lava do vulcão e conservou tudo que existia ali naquela época, né? Então tudo foi conservado pela lava do vulcão, né? Que se solidificou, né? E as pessoas chegam lá e a cidade está preservada, conservada. Né? Então, vamos dizer assim, a prova, né? Aquela cidade antiga que foi conservada pela lava do vulcão, do Vesúvio, apresenta a prova de que realmente aquela cidade existiu, né? Que as pessoas existiram, viveram lá e tal. Então, foi na época do imperador, eu não lembro o nome, mas veja um vídeo, que tem um vídeo que eu expliquei sobre os imperadores romanos. E foi se eu não me engano, foi um desses imperadores aí, da antiguidade. Aqui são muitos, né, para lembrar de todos. Mas na época em que o Coliseu foi construído, na época que o vulcão Vesúvio na Itália entrou em erupção, era um imperador que estava comandando lá, né? Estava reinando lá aquela região naquela época, tá? Que estava região o Império Romano, né? Que estava comandando o Império Romano naquela época, era um imperador. Na época do Coliseu já era outro imperador, diferente. Bom, o Coliseu ele foi construído na época do imperador Vespasiano, no ano entre 72 a 80, em 72 a.C. a 80 depois de Cristo. Depois dele, o imperador é um rei, né? Então, quando o rei morre, o filho assume o poder, né? Recentemente agora, a rainha Elizabeth, né, que traduzido para o português é Isabel, né, II, ela é Elizabeth II, que é Isabel II, nos deixou. E no lugar dela entrou no poder o filho dela, né, que é o Charles, né, o Charles III, o Carlos III. Então é uma forma de governo em que o poder ele passa de pai para filho, né? Diferente de um período de uma religião, de uma sociedade em que é uma república, né, uma democracia, em que as pessoas elegem. Agora nós vamos ter uma eleição presidencial, tá? Então elege o presidente, né? Então é o líder do país, né? Aqui é o chefe do estado, do governo, que vai comandar o país. Então, nesse caso, é um governo democrático. As pessoas vão votar, então ele vai escolher quem quer que governe o país. Mas naquela época, atualmente alguns países são reinados, né, são reinos e monarquia, que o poder está na mão de um rei, e que é o rei que governa, que comanda tudo, né, manda em tudo, e ele fica no poder até o fim da vida. Né? Aí depois que ele falece, que ele morre, né? Depois que o rei morre, aí um novo rei entra no lugar dele, né? O rei morto, o rei posto, né? Então o novo rei, o príncipe responde o novo rei, e assim por diante. Já na eleição, período temporário, né? Não, o presidente da república, né? Ele não fica eleito. Quando ele é eleito, ele tem um tempo para ficar no poder, e depois de um tempo ele é feita uma nova eleição, e aí o povo escolhe um outro presidente, e assim por diante. Ele é temporário, né? Então ele fica por aquele tempo, um período de tempo curto, né? Um pouco tempo, né? E assim por diante, né?
Bom, são dois tipos de governo diferentes, né? Mas o que vem esse vídeo ele explica mais somente a informação sobre essa construção, né, do Coliseu, né, que é uma construção da antiguidade, né, uma das construções mais bonitas da antiguidade. Então vou voltar aqui falando, né? Se eu não me engano, os jardins não encontraram os jardins suspensos da Babilônia, que era uma das construções antigas uma das 7 maravilhas da antiguidade. Mas as pirâmides do Egito, o templo de Partenon em Atenas, Grécia, e o Coliseu de Roma, né? São algumas construções antigas que foram preservadas, né? Resistiram ao tempo e estão conservadas até hoje. Bom, então são poucas construções antigas que estão aqui até hoje e estão conservadas, porque a grande maioria das construções já foram embora pelo tempo, né? Então desapareceram. Então é isso. Bom, voltando a falar nisso, o Coliseu foi construído na época do Imperador Vespasiano, entre 72 a.C. e 80 depois de Cristo. E de 80 depois de Cristo a 96, de 80 em diante, né, foi o imperador Tito, né, o filho dele. Então o Coliseu foi construído na época do imperador Vespasiano. Ele construiu e deu início à construção do Coliseu. E aí ele morreu, aí o filho dele assumiu, ficou no lugar dele, o Tito. E aí foi concluído no Império de Tito, né, que sucedeu o Vespasiano. Então ele concluiu a obra do pai dele, né, o pai dele construiu e o filho dele que terminou, né, que concluiu as obras, né, a construção, né. Então, quando ele foi quando foi concluída essa construção, alguns anos depois, foi feito isso na época de um outro imperador, né? Foi feita uma reforma dessa construção, né? Foi feita a reforma do Coliseu. De 80 até 81 até 96. Os três imperadores, o Vespasiano, o Tito e o Domiciano, fazem parte da dinastia Flaviana. Flaviana é uma dinastia. Dinastia significa uma família de imperadores, né? Uma família de reis e imperadores. Então, quando termina uma dinastia, começa uma outra, porque é outra família diferente. Dura muito tempo, né? Uma dinastia. Então, aí, nessa dinastia, o imperador Vespasiano começou a construir, e aí ele não conseguiu concluir porque ele faleceu, ele morreu, e aí o filho dele concluiu a construção, o Tito concluiu a construção. Mas daí, quando concluiu, passou-se alguns anos, aí um outro imperador que faz parte da mesma família, ele na verdade já estava concluída a construção, e ele fez algumas reformas. Bom, é uma construção como ela foi feita? Ela foi feita de tijolos, assim como uma casa, né? Feita de tijolos com a argamassa e areia, né? Coberta, né? Construída de tijolos, pedra de tijolo, né? De tijolos, e coberta de argamassa e areia, assim como uma casa mesmo foi construída. Então ele resiste. Então ele, na época quando ele foi concluído, né, na época da conclusão dessa construção, ele era muito bonito. Então existe uma reconstituição da imagem de como era essa construção, de como era o Coliseu antigamente. Atualmente falta um pedaço dele, né? Caiu um pedaço dele. Então, uma parte dele desapareceu, a parte do Coliseu desapareceu. Se você olhar a foto atual dele do Coliseu, está faltando uma parte. Então essa parte que caiu, que
que desapareceu por causa do terremoto. Houve um terremoto na região, em Roma houve um terremoto, na cidade de Roma, e esse terremoto fez com que abalasse a estrutura da construção, e a construção ele caiu a construção, uma parte da construção caiu. Então aí, por causa de terremoto, então, houve também tempo, né? O tempo, a ação da natureza, do vento, do tempo, da chuva, então de tudo isso, né? Com o tempo foi se deteriorando, né, aos poucos, né, mas ainda está de pé, o Coliseu ainda existe, ele está de pé, e é uma construção grandiosa, grande e muito bonita. O que existia nele antigamente? Antigamente era um teatro, na verdade, um teatro como existiam os teatros antigos, né? Na Grécia Antiga existiam os teatros. Então, os teatros na Grécia Antiga eram apresentados peças teatrais, eram durante o dia, e hoje o teatro no moderno é à noite, é realizado à noite. Mas os teatros na Grécia Antiga eram feitos durante o dia. E as peças teatrais contavam histórias da mitologia grega, né? As histórias daquela cultura, né? Daquele povo, né? Daquela sociedade, daquelas civilizações, as histórias da mitologia grega. Então contava aquelas histórias. E o que aconteceu a mesma coisa no Coliseu. Então, se na Grécia Antiga, os teatros da Grécia Antiga, que eram feitos durante o dia, e as mulheres não participavam, eram os homens que faziam os papéis femininos, as mulheres, né, usavam máscaras, né, a máscara, a persona, chamada persona, que hoje vem a palavra personagem, vem daí, a máscara, ela era usada para representar um personagem, né? E aí os homens faziam o papel das mulheres, né? Usavam máscara feminina. Somente mais tarde que as mulheres conquistaram o direito de se tornarem atrizes, né? A mulher representar ela mesma. Assim como os negros mais na frente também fizeram isso. Então, mas antigamente eram somente homens brancos, né? Então, que faziam isso. Representavam as outras pessoas da sociedade. Então, era isso. Então, contava as histórias, as peças teatrais contavam as histórias. E assim como acontecia lá, essas apresentações teatrais que contavam essas histórias conhecidas da mitologia grega, nos teatros gregos antigos, né? Em Roma existia também os teatros, né? E o mais conhecido deles é o Coliseu. Então havia também apresentações teatrais. Não somente de combate de gladiadores, né? Luta de gladiadores. Existia no Coliseu, dentro do Coliseu existia luta de gladiadores. Tem um filme Gladiador, né, que mostra isso, a luta dos gladiadores. Não somente isso, mas não existia somente existiam as lutas de gladiadores, mas não existia somente as lutas dos gladiadores e os guerreiros lá enfrentando os animais, né, os animais selvagens, né? Mas havia também a apresentação de peças teatrais que contavam histórias as mesmas histórias da Grécia Antiga, também contavam lá, porque a cultura deles lá foi transportada, né? Então vamos dizer assim, eles pegaram emprestado, vamos dizer assim, a cultura deles lá, né? Da Grécia Antiga. E aí existia essas apresentações teatrais, né? Representações de guerras também, então existia tudo isso lá. Depois de um tempo, as apresentações teatrais dentro do Coliseu, que abrigava mais ou menos entre 50 mil a 80 mil espectadores, né, com um público com audiência de 60 mil espectadores, né? Então, essas apresentações teatrais, esses espetáculos, né, que eram realizados dentro do Coliseu, que eram feitos, né, na Roma Antiga, né, no período do Império Romano, da Roma Antiga, foi, né, assim que iniciou a Idade Média, ele foi encerrado, né? Então acabou essas apresentações, esses espetáculos dentro do Coliseu, que eram feitos na Antiguidade, né? Na época da Roma Antiga. Da Idade Média em diante, ele foi utilizado como
para outros fins, outras finalidades. Foi utilizado como uma moradia, foi utilizado como uma oficina, foi utilizado como uma sede de uma organização religiosa, foi utilizado como... teve outras finalidades. E tem uma mais conhecida também. Então foram várias utilidades, né? Ele foi usado, né? Foi usado para outros fins, outras utilidades. Até comerciais também, tá? Tinha pessoas lá vendendo coisas lá dentro, né? Então, como se fosse uma pequena loja lá dentro. Lá. Então existia também atividades comerciais dentro do Coliseu, atividades e apresentações artísticas da época e também com a apresentação, vamos dizer assim, existia também as pessoas faziam palestras, né, aulas, né, tinha aulas também, como se fosse uma pequena escola. Então teve várias utilidades. Atualmente o Coliseu ele é usado, ele fica em Roma, né, na capital da Itália, e ele é usado atualmente na época da Sexta-feira Santa, né, na Sexta-feira Santa, Sexta da Paixão, Sexta-feira Santa, antes da Páscoa, né, o Papa ele faz uma apresentação chamada de Via Crucis, né, dentro do Coliseu. Então é usado para fazer essa apresentação, que é uma representação vamos dizer assim, dos acontecimentos da época de Jesus Cristo, né? Que foi utilizado também, ele passou a ser utilizado também com eventos cristãos também, atualmente, né? Atualmente ele é utilizado também como evento cristão, no caso da igreja, né? Igreja católica. Então é isso, né? Então teve várias utilidades, né? Várias finalidades, utilidades religiosas, atividades, né? Eram realizadas atividades religiosas, atividades educativas, né? Como aulas, né? Eram feitas aulas, né? Também atividades esportivas, atividades culturais e comerciais eram utilizados por várias finalidades, né? Atividades políticas também. Então, mas atualmente ele tem está lá, as pessoas querem ir lá conhecer. Então, atualmente ele está utilizado mais como vamos dizer assim, ele é um monumento turístico, né? Então, mas as pessoas chegam lá para ver, visitar, então a única utilidade que tem é de visitas, né? Vamos dizer assim, visitas. As pessoas lá têm para conhecer. É isso. Então essa é a história do Coliseu, né? Que é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom para vocês, um grande abraço.